Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando mais uma vez nas suas tardes aqui na Vibe Mundial para te fazer companhia, para trazer aquele super bate-papo. E hoje não é diferente, viu? Porque toda vez que eu me encontro com ela, falta tempo, né, Yara Cunha? Falta Bem-vinda. tempo, porque é muita coisa para falar sobre o ser humano, né, Samira? Né? E é muito bom. E o tema, né? Quando a gente fala, teu tema principal é o Eneagrama, e você une com constelação e vai trazendo outras informações no meio do caminho, e a gente quer ficar aqui tricotando, dá vontade de sair daqui pro café. Não é? Pois vambora. Vamos embora. Gente, o Mundial e você está ao vivo agora também no YouTube. É só acessar. Vai para um caminho mais rápido, tá? Se você ainda não se conectou com o nosso YouTube, acessa vibemundial.com.br, clica no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube. Já clica, já segue, já aperta o sininho, como dizem, né? Vai sendo informado toda vez que a Vibe Mundial está ao vivo. E todos os dias, às 16h30, estou ao vivo aqui com vocês, e hoje eu tenho o prazer de receber a Yara, que é apresentadora aqui também do programa Conexão Eneagrama, amanhã, quinta-feira, às 10 da manhã, e amanhã tem programa especial do Janeiro Branco sobre saúde. Nós vamos ter um programa sobre depressão. Perfeito. Avisa todo mundo aí que precisa, que está precisando assistir, que eu vou dar um aulão aqui sobre depressão. Um aulão que ela já deu ontem numa live, foi aulão No mesmo de mais de uma YouTube. hora. Não Tá é? lá no YouTube, Conexão Eneagrama, bem lembrado, Samira. Foi uma aula de 1h30 ontem à noite, em que eu falo da depressão, da distimia, o que dá para fazer, como é, o que não é, enfim, né? Tratamentos possíveis. Falo do Eneagrama também dentro do processo de depressão. Como não, né? Porque existem depressões, Samira, só daqui rapidamente, né? Que elas não são aquela descrição clássica, que a pessoa fica deitada, sem energia, tem exaustão, que é mais do que cansaço. Tem depressões que a pessoa, ela entra no modo máquina de fazer, e não é um quadro de depressão clássico como é descrito. Verdade. Tem tipos de depressão em que a pessoa fica extremamente ansiosa e ela pode ter crises de ansiedade. Então eu falo sobre vários tipos de ajustes depressivos, que é o nome que a gente usa hoje, para você poder entender. Então tem um aulão lá também no YouTube. Maravilhoso, porque a Yara, gente, ela é psicanalista, ela é terapeuta sistêmica, especialista no Eneagrama e inteligência emocional. Então ela está falando com propriedade, né? E hoje nós vamos conversar sobre o quê? O caminho da cura, utilizando a constelação e o Eneagrama. Como que é unir, Yara, essas duas técnicas? São duas ferramentas tão poderosas, né? São. Em primeiro lugar, o resultado disso é um processo terapêutico mais rápido. É? Não tenho dúvida. Por quê? A partir do Eneagrama, você descobre o teu tipo, o teu eneatipo. E esse momento, sabe, Samira, é um momento de muita descoberta para qualquer pessoa. Porque você vai entender por que você agiu da maneira que você agiu a vida inteira. E você vai ter um entendimento sobre você que é um momento muito especial. Não só do ponto de vista terapêutico, porque o Eneagrama é uma ferramenta terapêutica, mas também é uma reconexão espiritual, porque o Eneagrama é uma ferramenta transpessoal. Então você vai entender quais são os pontos fortes que você tem, só que, diferentemente de outras ferramentas que tem por aí no mercado, que tem muitas, o Eneagrama tem muita profundidade. Então, ele é para as pessoas que estão, de fato, buscando uma solução mais profunda para a vida, no sentido de entender por que eu sou da maneira que eu sou. Porque tem padrões que a gente tem que são difíceis de mudar. Vamos explicar melhor para as Bora lá. pessoas, para aquele ouvinte que está chegando agora, que ainda não está familiarizado com o tema. Quando eu falo em Eneagrama, o que eu entendo exatamente? São 9 tipos de personalidade e que estão distribuídos em uma mandala, em um símbolo. Então, a partir de um processo de autoobservação, de leitura, você vai descobrir o seu tipo de personalidade. Não é só isso. Tem um motivo de você ter nascido à luz de um determinado tipo. Tem uma função daquele tipo dentro da mandala.
Quando a gente fala do Eneagrama, a gente fala de uma coisa que o termo parece difícil, que é a cosmologia. Tá. Então, é por que você está aqui nesse universo. Não é muito, é sobre você, o indivíduo, mas também é sobre o todo do universo e a chegada do ser humano aqui. Claro que nós chegamos, né? A gente vem descendo numa queda de espiral de consciência de um outro lugar, de uma outra dimensão, e a gente chega aqui como seres humanos. E a gente vem viver a nossa personalidade, o nosso ego. O que é o ego? O ego tem desejos, ele quer, ele briga, ele sente. Mas a chegada aqui no ego é para a gente ter a missão de aqui, nessa jornada, nessa vida, a gente ir do ego de volta para a nossa essência. A essência é o melhor de mim, o melhor de você, e que já está aí dentro. Precisa ser relembrado, descoberto, acessado. E o caminho em primeiro lugar, né? A gente diz que o Eneagrama é um símbolo, uma mandala, é uma mandala viva. A partir do momento que você descobre o teu eneatipo, o teu tipo ali dos 9, você vai fazer uma caminhada, que o próprio Eneagrama te diz como. Então, se você é alguém, vou dar um exemplo aqui, são 3 grupos, né? Se você é alguém muito, vamos partir para a prática, muito mental, que pensa demais, que tem pensamentos acelerados, pensamento intrusivo, que é uma coisa que está muito na moda, que muita gente está trazendo, tal, você pode ser um tipo mental. E aí você vai desenvolver o que você precisa para poder sair do mental, que é o coração e o corpo. Então, a gente tem 3 tipos de inteligência. Uma inteligência que é a cabeça, que é o intelecto. Então, são as pessoas que gostam de analisar, de pensar, sabe? Abre a planilha, números. Tem gente que é massa nisso, que é super boa. Tem uma mente mais lógica, Tem lógica, analítica pra caramba. São mais introspectivos também. E que o intelecto funciona porque é um centro mais desenvolvido. Sim. Tem as pessoas que são emocionais, que são sensíveis, que leem muito o outro, que são da tríade da percepção e da autopercepção. E tem as pessoas que são corporais, sabe aquela fazedora que sai? Vamos fazer e não sabe parar. Então o Eneagrama vai trazer um equilíbrio. Vocês já imaginaram se vocês na vida, ora vocês pensam, horas vocês sentem, e ora você age, não seria maravilhoso? Maravilhoso. Existe Né? uma combinação de 2 tipos, por exemplo, numa pessoa? Não. Não Você nasce existe. com um tipo apenas. Tá. E o símbolo, ele mostra caminhos de desenvolvimento. Então, um outro diferencial do Eneagrama, porque, gente, veja, é muito legal você, sei lá, faz um mapa astral, né? Eu jogo tarô, adoro meu tarozinho. Mas tem momentos que você precisa olhar para você e se entender na maneira como você funciona. Sim. E entender que erros que você está cometendo e está mantendo, e que não estão deixando você evoluir. Você ir para frente, você ir para a vida. Todo mundo tem Né? um calcanhar de Aquiles, Todo mundo, né? e muitas limitações, né? A gente tem, eu tenho, você tem, todo mundo Sim. tem. Não é porque eu estou aqui, sou professora de Eneagrama, que eu também não tenho as minhas. Né? Temos. Né? E o Eneagrama, um dos diferenciais é que ele te diz o quê, ele te diz o porquê você é assim, e ele te diz o como mudar. Então, assim, não é só dizer, porque dizer para mim, Yara, você é assim, eu falo, eu já sei. Então, valeu, hein? Olha, ótimo. Tá. Pergunta para minha mãe, que minha mãe sabe melhor ainda. Mas eu consigo trazer outros tipos para poder trazer um equilíbrio no meu dia a dia? Um equilíbrio. Ah, então, consegue? Sim. E isso é o caminho da mandala. Tá. Então, até por conta disso, eu vou dar uma aula dia 8 de fevereiro. Para todo mundo que quiser aprender sobre os 9, eu vou falar dos 9 tipos, numa linguagem fácil, para você entender, para você acessar qual será que é o teu tipo na mandala. A partir do momento em que você se localiza nela, você já tem condições de fazer movimentos conscientes para poder mudar. E assim, muda a sua vida e muda muito. Autoconhecimento. Por quê? Porque quando você descobre o teu tipo, você descobre, por exemplo, o seu medo principal. E medo, Samira, é uma coisa que trava a gente. Total. A pessoa que tem raiva, ela sai dando pernada, bate, depois ela pede desculpa, não, desculpa. Medo não, medo trava o joelho, medo dá crise de ansiedade.
Rejeição, a pessoa fica se sentindo muito para baixo, tem questões de autoestima muito baixa. Então, a partir do momento em que você sabe, por exemplo, qual é teu medo principal, você pode até saber, ou ele pode estar ainda inconsciente. Você tem aquele medo, mas você não percebe, você não dá conta. A gente consegue fazer exercícios sistêmicos. Aí entra a constelação. É nesse momento que entra o método que você Que criou. aí são dois caminhos muito potentes, de muita profundidade. Então, o exercício sistêmico da constelação, ele vem aqui para atuar sobre que emoção você sente mais. Se você é um tipo corporal, a emoção que você sente mais é raiva. Então você vai ser reativo, vai ser aquela pessoa que não pensa para falar, que muitas vezes fala sem filtro, que pode magoar quem está ao teu redor, que perde oportunidades no trabalho porque é irritado, não tem paciência. E tem uma fase na vida que a gente fica, Super. né, com essa personalidade mais saliente, E né? às vezes, Samira, eu atendo pessoas que eu falo assim, você já prestou atenção na sua raiva? A pessoa fala assim, raiva? Não sinto raiva. Raiva! Eu tô vendo a raiva ali na minha frente, né? A pessoa, o jeito de falar muito, tem um nível de irritação, né, gente? Essa negação, ela é comum, né? Muito comum porque a pessoa não percebe. E raiva não é só aquilo que você sai para bater em alguém. Isso é o excesso da raiva. Raiva é quando você dá uma resposta para alguém, quando você sente que você está sem paciência, irritação. Tudo isso tem relação com a raiva. O corpo, ele vai dando sinais que aquela emoção está presente. O tempo todo. E a raiva é uma emoção que ela é uma das emoções mais externas. Ela é a que mais aparece. Por isso que você vê a raiva E do rápida. outro. E rápida. Por exemplo, a tristeza, que eu vou falar amanhã aqui no programa às 10, ela é uma emoção mais lenta. Ela demora mais para passar, inclusive. E a gente precisa hoje, né, essas emoções que a gente chama de emoções primárias, é muito importante você não só perceber em você, como você aprender a expressar, porque senão você fica doente. Essas personalidades, né, que todos nós temos, cada um tem uma, não é? Isso É aí. isso, né? Cada um Nasce, tem nasce. uma. São 9 Isso aí. dentro desses grupos. Quando eu tomo consciência, eu entendo quais são as emoções que essa personalidade está Te traz. regendo. E aquela massa, aquela que está lá em cima, Tem né? uma que ela tem, sobrepõe, né? Tem. Quando eu começo a prestar atenção nisso, eu estou prestando atenção em mim. Você já tem um Né? processo instalado de autoobservação, que é maravilhoso. Né? É parte de todo um Super. tratamento aí, né? E é importante dizer que qualquer pessoa é capaz disso. Com certeza, Qualquer pessoa. com certeza. É só estar Super. disposto, E que né? esteja disposta também a diminuir o nível de sofrimento, né, gente? Porque isso traz sofrimento e traz perda. O que você faz com a vítima, então? Né? Com aquele que tem A o vítima não vitimismo faz, lá. né? Não é? Então, a vítima tem vários conceitos, né? Quando a gente fala sobre a vítima, a gente fala da criança. A criança é vítima. Por Sim. quê? Porque ela não tem como se defender, ela é inocente, ela não tem maldade. Então, verdadeiramente, toda pessoa que é vítima, ela está num estado infantil. Sim, Né? verdade. Então, dá para fazer 5 programas só sobre isso. Porque ela ainda cobra, né, das pessoas o que não fizeram, cobra do pai e da mãe, e ok, a gente vai cobrar, mas aí tem momentos em que a gente vai tendo uma subida de consciência para um entendimento maior sobre a sua vida e o seu destino. Né? De entender que aquela mãe foi a mãe certa para você, aquele pai foi o pai certo. Ah, Yara, mas você está dizendo que se minha mãe é tóxica, eu tenho que viver com ela? Não, não é isso. Mas é muito mais, né? O tomar pai e mãe, por exemplo, é muito mais sobre a gente do que sobre eles. Então, é muito mais sobre eu dizer sim àquela família que compõe aqui a minha jornada, do que a gente, né, tirar a mãe e o pai do coração e dizer, não me deram, Né? tal e tal. E é essa situação, por exemplo, que vitimismo é uma coisa muito comum, né? É. E é essa situação, por exemplo, que você vai e coloca no campo da constelação, Colocamos. né? Porque se eu estou me tratando, se é sobre mim, Sem né? dúvida. Eu estou sendo trabalhada e toda uma ancestralidade também, mas começa também pelos que estão comigo aqui.
E assim, eu sou mestra nas novas constelações de Bert Hellinger, que foi a última parte, já antes dele falecer, os últimos 10 anos ele trouxe as novas constelações, que são as constelações do espírito. Então hoje eu trabalho constelando, eu vou falar uma coisa, um termo técnico, né? Campo mórfico. O que é um campo mórfico? É um campo mórfico, por exemplo, de medo, ao qual você está inserido. Se você tem um instinto lá do Eneagrama, que é um instinto de autopreservação muito alto, então isso tem a ver com traumas ancestrais. Eu trabalho com traumas transgeracionais. À luz de todo o teu perfil, você tem um motivo, tem uma razão para você ter esse perfil hoje. Por exemplo, pessoas que têm zero medo. Elas têm um instinto de autopreservação baixíssimo. É aquela pessoa que não tem medo de morrer, se alimentar mal, fuma, bebe, não dorme. Eu atendo pessoas que ele fala, me atende 5 horas, ele fala, estou almoçando uma coxinha ou uma Coca-Cola, 5 horas da tarde, todo dia. São pessoas que não, é como se elas não valorizassem a vida. E nem esse material aqui que algo maior nos deu. São pessoas que têm uma sombra ali, que é uma sombra de, viver, viveu, não viver também está tudo bem, não tem uma valorização. Estou dando só um exemplo aqui de alguns exemplos. Essa pessoa, ela tem um distanciamento da mãe. Então já dá para trabalhar a mãe. Ela tem ausência de medo e ela se torna alguém que se coloca em risco. Por exemplo, autopreservação reprimido, se você conhece alguém nesse perfil, é alguém que tem um comportamento que muitas vezes ele traz consequências irreversíveis. A pessoa faz coisas que depois não tem como consertar. Então, a gente trabalha isso em constelação. E é extremamente importante, porque às vezes você fala, putz, mas como é que eu vou constelar se minha mãe já morreu? Não tem problema nenhum. Aí a constelação é melhor ainda, porque é como se você estivesse vivendo aquele processo verdadeiramente, no teu coração. O que precisa? A pessoa está aberta, disponível e disposta a mudar. Né? E quando é que a gente está disposto a mudar? Quando não está bom, quando tem dor. Nietzsche já falava, né? Ninguém que está feliz, estou feliz da vida, está maravilhoso, nossa, eu vou buscar um processo. Não vai. Né? Felicidade é muito legal e todo mundo quer felicidade, óbvio, mas a felicidade não traz transformação. O que traz transformação é a dor. É tudo aquilo que a gente fala, está doendo muito, eu preciso buscar. E toda dor, assim como toda doença, todo sintoma, também levam a gente para um estágio de evolução melhor. E onde a gente quer chegar, né? E ninguém quer sofrer. Né? Claro que não. Que seja um masoquista. Dá para melhorar? Claro que dá. Sempre dá, né? A dor é um chamado. Né? E com isso cura-se também, mesmo através das novas constelações, cura-se todo um sistema, né? Não existe cura individual. Qualquer cura que você faça na sua vida, Samira, você está trabalhando em prioridade o teu sistema familiar. Você trabalha o teu sistema aqui, ó, da vibe todo, mundial. Né? Onde a gente está inserido. Todas as comunidades de destino que você está inserida, elas são trabalhadas também. Todas. Todas. Que interessante a gente ouvir isso, né? Porque nós temos essas várias famílias, não é? Todas. Até os grupos de amigos que são formadas, entrando, né? Eu sou terapeuta, então se eu tenho uma mentoria lá com 30 pessoas, é uma comunidade de destino que está formada. Que interessante. Não é mole não, viu? E esses grupos, eles se formam de uma forma tão natural e perfeita, né? É aleatório. E aí você vai ver, você começa o trabalho, você já vai ver que o que uniu aquele grupo fazendo aquela mentoria. Tem sempre um ponto central que você fala, tá aqui, ó, apareceu. E você, como a condutora de todo o trabalho, vai notando isso muito rapidamente, Quando né? as pessoas começam a trazer as dores, você vai ver ali, você fala, ó, gente, não é por acaso. Não é? No teu programa aqui, você sempre você fala muito das emoções, porque as emoções ditam as nossas vidas. Ditam e elas são o Eneagrama. O Eneagrama, ele é uma ferramenta terapêutica importante para que você possa fazer um processo de regulação emocional, tá? Em primeiro lugar. Ele vai ser um processo que vai tratar a qualidade dos teus pensamentos, porque tem tipos do Eneagrama que tem aquele pensamento negativo, ou tem aquele pensamento que tem uma velocidade que não para, e ele vai trabalhar também as tuas ações. Né? Como é que eu pego tudo isso e entrego para o mundo?
Você está falando tudo isso, Eneagrama é um assunto, é uma técnica, uma ferramenta importantíssima para ser usada dentro das empresas, né? É usada, né? É usada? É usada. Hoje, sei lá, diminuiu, né? Mas já houve uma época que 90% do meu tempo eu trabalhava em empresas. Você leva para as empresas, né? Em empresas, o Eneagrama, para times de trabalho, no coaching executivo. Então, se você que está aí é terapeuta, é psicólogo, é constelador, muitos consteladores me procuram porque eles querem uma ferramenta terapêutica para poder tratar a pessoa que está ali. E às vezes não é só a constelação. A constelação é uma terapia rápida, profunda, maravilhosa, que eu amo e uso demais. Mas às vezes precisa de uma estratégia de terapia para poder entender o que a pessoa está dizendo, o que eu respondo. E o Eneagrama é a ferramenta. Então tem muitos consteladores que estão aprendendo Eneagrama. Maravilha. Porque elas trabalham muito juntas. Então, para você que é psicólogo, que está aí com a agenda meio vazia, muita gente que não está atendendo e quer voltar a atender, aprenda o Eneagrama. Você vai ver como você potencializa os teus resultados. É maravilhosa. Além de que, eu acredito muito que cada terapeuta, ele também precisa fazer o seu trabalho pessoal eternamente, né? A gente não pode projetar no paciente os meus problemas, né? Então, para você também, como terapeuta, ela tem um nível de profundidade que o convite principal, primeiro, é trabalhe em você. A partir do trabalho em você, você vai saber levar para o outro e vai ser lindo. E eu entendendo todos esses tipos, né? A partir do momento que eu tenho um conhecimento, eu lido melhor com os desafios do outro, né? Do chefe, do marido, da esposa, dos filhos, dos pais. Eu estava dando um workshop, não me lembro em que cidade, e uma moça começou a chorar. E ela falou assim, se eu soubesse disso aí antes, eu não tinha me divorciado. Que aí ela entendeu como Porque era. O marido dela era um tipo 9, e o tipo 9 é um tipo da paz, gente. É o pacificador. É um tipo muito grande, muito majestoso, mas ele é pacífico, ele não vai brigar. Não adianta você querer tirar um tipo 9 da calma, que vai ser muito difícil. E se você conseguir tirar, ele toca fogo em tudo, não sobra nada. Então, ela falou, eu estou entendendo agora o quanto meu marido era um cara legal e eu não conseguia entender. Isso é fantástico, né? Isso é muito curador nas relações. E ter essa consciência, claro, né? De que ninguém é perfeito também, né, Samira? O teu curso de formação acontece constantemente? Acontece. Eu terminei, abri um agora em novembro, que terminou agora começo de janeiro, que a gente está já nas aulas de tirar dúvidas e tal. Em fevereiro vai ter outro. No final de fevereiro tem o workshop presencial aqui em São Paulo. Uau. De 3 dias, sexta, sábado e domingo. Que aí eu trato Eneagrama, traumas e constelação. Nossa, que oportunidade, assim, ó, né? A pessoa vem, tem gente que fala assim, nossa, a cor volta pro rosto, parece que fez, como fala? Harmoniza peeling. Harmonização boa, né, gente? Não é aquela ruim, não. Mas assim, a pessoa volta até porque é muito trabalho de pai e mãe. E é um fim de semana intenso, né? É um trabalho, assim, é muito legal, é aqui na Zona Sul de São Paulo. Tá acabando. Olha só, eu falei pra você. Eu falei que não... Vem cá. Não, a gente sempre fala que não dá não tempo, dá mas é pra tempo gente ter isso, outros, gente. É para que nós tenhamos outros encontros. Me diz uma coisa, vamos convidar o ouvinte, então. Você tem os aulões, né? Tem os aulões, tem um que foi feito ontem à noite. Toda terça-feira eu faço o Papo dos 9 no YouTube. Terça-feira, às 19 horas. Legal. Toda terça, faça chuva, faça sol, eu tô lá. Conexão Eneagrama. No YouTube Conexão Eneagrama. Amanhã, quinta-feira, às 10, eu tô aqui. Na rádio. Toda quinta. E amanhã tem depressão, tá? Amanhã tem tema depressão. Tem tema por conta do Janeiro Branco. A gente fala, ai, né? Saúde mental, saúde emocional. Para, é saúde. Tudo é saúde. E dia 8 de fevereiro tem aula online às 9 da manhã. A gente vai abrir inscrição essa semana. Então, você precisa me seguir no Instagram, Conexão Eneagrama. Instagram, Conexão, _ Eneagrama. Você já vai ver minha fotinho lá. Que a gente vai abrir inscrição para a aula do dia 8. É online, gratuita.
Você só precisa se inscrever, porque é no Zoom, tá? Aí tem que É mandar aula o no Zoom. convite e tal. Só procurar também por Yara É. Cunha, vai aparecer Vai a Yara, aparecer lá um monte de coisas. né? E a gente vai, daqui a pouco a Isso. gente posta mais foto, tem lá o link da entrevista, onde tem o link Isso aí. da Yara, é só clicar e fazer parte, E se já inscrever. segue. Que aí você recebe os cursos, convites, tem um monte de curso que é gratuito, que dá para você fazer e conhecer o Enneagrama. Obrigada, Yara. Sempre bom Obrigada, estar aqui com viu? você, viu? Obrigada, a gente vai obrigada. relembrando também, né? É. E já vai falar assim, opa, precisamos aprender mais a respeito. Não é? Obrigada, viu, Yara? Obrigada, Sucesso viu? pra você, viu? Obrigada. E Obrigada, gente. amanhã tem programa Às 10. 10 horas da Às manhã. 10 horas 9 da estaremos manhã, aqui. 9 da manhã o aulão dela lá. É a aula, né, do É. dia 8 de fevereiro. Gente, é Conexão Enneagrama. Eu volto daqui a pouquinho com o Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem mais Mundial e Você. Um grande beijo, até lá.